Boa noite. Olá, pessoal. Tô aqui com as nossas flores maravilhosas. Feliz Natal, queridas. Feliz Natal. Feliz Natal, Cleide, Maria Angélica, Edna, Janaína. Aqui foi tudo bem especial também, muito gostoso. Meu irmão tá aqui, veio de São Paulo com a esposa. Tem uns primos de BH também. Então a farra foi gostosa. Espero que esteja tudo bem por aí. Eu sei que é bem atípico a gente marcar no dia 25. Não daria para ser 24 ou 31 por causa do horário, né? Até tem gente que ontem eu fiquei sabendo, o pessoal do Cosmic Power fez, né? Só que eu tava a mil aqui cozinhando, fazendo mil coisas e aí não dá, né? Mas assim, para mim não deu. É, Mas hoje eu queria muito manter com vocês, porque quando a gente consegue manter a egrégora e o propósito, tem uma força, né, que segue atuando, né? E eu considero que essa aula de preparação para o ano novo é algo que eu venho já utilizando na minha vida há muitos anos, tem mais ou menos uns, acho que para perto de 10 anos que eu faço essa preparação. E a cada ano que eu vivo essa preparação, chega um componente novo que melhora esse momento, né? E o foco de toda essa aula é um desenvolvimento prático e um treino prático da gratidão, mas para ir muito além do discurso que fica falando aquela coisa da gratitude, de que, sabe assim, não, é uma atitude que modifica a nossa sintonia, a nossa vibração, e quando eu mudo a minha vibração, eu entro em ressonância com outras histórias diferentes dos programas que a gente já está rodando há muito tempo, né? E eu vejo que a Sofia ela começou a trabalhar, inclusive esse ano, isso que eu já venho trabalhando há uns 2, 3 anos comigo, assim. Eu vou contar para vocês essa história toda hoje. Ela começou a trabalhar num processo de mentoria da Hellinger Schuller chamada Navegador, que é justamente trazer essa consciência para o que a gente cria nesse protagonismo da nossa vida. E nessa área, assim, o céu é o limite, né? Existem muitos recursos para que a gente modifique a nossa forma de olhar para as situações da nossa vida e a gente comece a se sintonizar como uma rádio com outras frequências que vão ajudar, claro, o nosso novo ano, tá certo? Então, para quem está chegando agora, aproveite, já entrou mais uma turma, tem até bastante gente vindo, que coisa boa, gente. Domingo. Ah, não, parece domingo hoje, não parece? Hoje é quinta, mas era com a cara de domingo, não tá? Ah, eu tô achando que tá muito cara de domingo hoje. É dia de Natal e vocês aqui. Que bênção. Então vamos nessa, gente. Primeiro, tá todo mundo com os caderninhos aí? Vocês viram que eu passei a orientação? Ótimo. Peguem, tá? Quem não pegou, quem não ouviu o áudio que eu mandei hoje bem cedo, que eu já acordei com essa história chegando pra gente. Eu vi que a Socorro foi pegar, não sei se Dani e Jana estão aí, a Sol. Depois vocês podem assistir de novo essa aula, tá? Para que a gente possa começar a trabalhar com essa preparação do ano novo, como eu estava dizendo para vocês, eu fiz isso durante alguns anos, quando numa festa de Réveillon, começou assim, mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu estava em meio ali à preparação 31 de dezembro, e eu parei e eu comecei a me relembrar de como eu estava no ano novo do ano anterior. E aí, nesse momento de silêncio, que eu fechei os olhos e pensei, eu passei o ano novo, o Réveillon, eu tava com tal pessoa, não sei aonde, e aí vinha um flashback do ano todo, e eu pensava, gente, como eu tava me sentindo no dia dessa festa, com aquele ano, o que que aconteceu nesse ano? E aí eu senti uma força e uma autoconfiança chegando, uma autoestima chegando de pensar, caramba, 365 dias. Que ano incrível foi esse que eu vivi. E aí, só que ficava só uma sensação.
né? Aquela sensação ali comigo e tal. E aí chegava no outro ano, eu comecei a perceber isso acontecendo. Eu falei, não, peraí que eu quero ver o que que aconteceu nesse ano. E comecei a escrever, de parar mesmo, de me dar um tempo, né? Os filhos maiores, já adolescentes, eu tinha mais tempo, de sentar e escrever as viagens que eu tinha feito naquele ano, as coisas que eu tinha alcançado, os estudos que eu tinha feito, enfim, os processos que tinham se desdobrado, as curas físicas, fui ia anotando. E quando eu via, cada ano, essa lista só aumentava, só aumentava. Eu falei, não, tem alguma coisa que está acontecendo aqui. Que quanto mais eu agradeço, mais motivos surgem para agradecer. Agradece que a graça desce. Já conhece essa expressão? Agradece que a graça desce. Você já pode até começar anotando aí. Porque isso, gente, não é um papo maluco de... Não, isso é frequência de rádio. Se eu entro na frequência da gratidão, é óbvio que eu tô ali nela e eu vou receber mais e mais coisas para agradecer. Agora, se eu mudo a minha estação de rádio e venho para a frequência da reclamação, o que que vocês acham que vai acontecer? É óbvio. E eu sei que é terrível a gente pensar que isso é o óbvio, mas é um fato. E anteontem, na comunidade Cosmic Power, a gente estava falando que nós estamos a uma respiração de mudar a nossa frequência. Quando algo ruim, algo difícil vem e que a gente se percebe entrando naquele roldão de energia, aquela espiral difícil, se eu faço a respiração do Cosmic Power, eu consigo voltar para minha sintonia de rádio outra. E eu vou firmando aquilo ali 3 vezes ao dia. E a mesma coisa isso acontece com esses rituais de Ano Novo. Só que eu vou ensinar para vocês como começar a fazer isso durante uma semana. Mas eu vou preparar vocês ainda hoje. A primeira parte da aula vai ser: vamos fazer esse olhar para o ano passado. E aí eu vou ensinar vocês como fazer isso, não só na última semana do ano, mas vocês fazerem isso todos os dias de 2026, tá bom? Então essa aula hoje está dividida nessas duas metades. Hoje eu não vou abrir para troca, eu posso abrir um pouquinho para pergunta no final, mas vai ser uma compreensão geral para primeiro a gente fechar 2025, tá? Então, papel e caneta na mão, para que eu possa ter um ano verdadeiramente novo, é lógico que eu preciso sair do pensamento mágico que alguma coisa diferente vai mudar, só de mudar a folhinha do calendário de 31 de dezembro para 1 de janeiro. É simplesmente um dia após o outro. Só que como a gente está numa egrégora diferente, de mudança, tá todo mundo se sentindo nessa sintonia, poxa, algo novo, é claro que a gente recebe um input de energia nesse dia para a gente criar algo novo. E o que traz realmente força é a gente estar no momento presente a cada dia do ano que virá. Porque senão eu fico vivendo na mágoa do passado, remoendo o passado que passou, ou eu fico vivendo na ansiedade e no medo do futuro, né? Então, essa visão de como que a gente confia no futuro, como que eu consigo olhar para a minha vida com otimismo e preparar-me para o próximo ano novo, essa confiança, essa força, essa fé, ela só consegue ser baseada num chão quando eu caminho por uma terra, por um terreno de gratidão e de autoconfiança no que passou. Então, quando eu começo a olhar para tudo que eu fiz nesse último ano, de tudo que eu experimentei nesse último ano, e eu começo a perceber o quanto eu cresci no fácil, no difícil, as coisas que eu desenvolvi, é óbvio que isso vai me deixar muito mais forte para olhar para o futuro, porque está tudo vindo para o meu bem. Eu ter essa certeza de que tudo vem para o meu bem, eu olhar, por exemplo, a situação mais difícil que eu, Daniela, particularmente passei esse ano, foi uma situação familiar muito difícil. Ali na hora estava terrível, mas quando eu saio, eu vejo a quantidade de recursos que eu desenvolvi ali. Então, a mesma coisa que o carvão que vai se tornar um diamante ele se revoltar.
contra a pressão. Vocês sabem que vira um diamante o carvão que passa por uma pressão tão grande esse carvão passa por essa pressão que ele vai virando um diamante. Vocês sabiam disso, né? E depois o diamante, em função dessa mesma pressão, nada consegue arranhar a superfície do diamante, porque a própria superfície repele de tanta pressão que ela já tem ali. Então, mesmo esse buril que vai, né, essa pressão que vai formando esse diamante, né, esse buril que vai machucando a pedra para dar o formato dela, são exatamente essas experiências difíceis. Então, a gente vai fazer uma lista agora, essas listas das gratidões de 2025, porque são elas que vão abrir as portas da nossa vida. E vocês vão ter 7 dias de hoje, de 25 de dezembro até 31 de dezembro, para que vocês todos os dias parem um pouquinho e preencham essas mini listinhas que a gente vai fazer aí. E hoje, no dia 25 de dezembro, que é um dia que nasce uma nova vida, na simplicidade do cotidiano, do nosso dia a dia, nós, mulheres, profissionais, algumas casadas, outras não, algumas com filhos, outras não, mas gente que limpa a cozinha, que paga a conta, que dirige, é nessa simplicidade, sem pensamentos mágicos, né? Para nós, pessoas que passamos por tudo isso, é que vai acontecer essa lista que a gente vai fazer agora, tá? Para a gente olhar para 2025. Então, vamos dar um novo lugar, essa vida nova que está prestes a nascer, a gente vai preparar a chegada desse ano novo, tá? Então, a primeira coisa, eu vou convidar vocês a lembrar, não sei o que foi isso, o que que é isso aqui? Agora não. Peraí, fechou, não vou É fazer uma partir. ferramenta que às vezes abre, Dani, tipo Eu nunca um vi. caderno de anotação. É É. do Zoom. Olha aí, tá vendo? Eu falei para vocês abrirem o caderno de anotação de vocês, ele já tá animado me ajudando aqui também, né? Mas eu já tô, porque eu anotei tudo para trazer para vocês hoje de manhã. Eu acordei recebendo essas informações. Então vamos lá. A primeira coisa, eu quero que vocês fechem os olhos um pouquinho, tirem os óculos, e é rápida essa visualização. Eu só quero que vocês parem um pouquinho para lembrar do último ano novo, dia 31 de dezembro, essa semana que antecedia. Vai respirando fundo, soltando o ar pela boca, inspirando pelo nariz. E esse momento de respiração, ele é importante porque ele nos conecta com a gente mesmo. São vocês mesmas que têm a solução para vocês. Eu estou aqui, tão somente como facilitadora. Então lembrem ali daquelas semanas, o Natal, o Réveillon. Talvez vocês tenham alguma notícia do que estava muito presente, do sentimento que vocês tinham. E aí vocês vão atravessando como se fosse um livrinho de calendário que as páginas vão voando e vocês vão se recordando de algumas coisas que aconteceram esse ano. Sentem também aqui o momento presente e volta mais uma vez naquela versão de vocês lá da última semana de 2024, do ano anterior. E olha nos olhos dessa sua versão com muito carinho e fala para essa versão: eu cuido de você, eu te agradeço por tudo que vivemos neste ano. Foram tantas descobertas,
Olha com amor para essa sua versão do ano passado e mostra para ela essas páginas que você mostrou, talvez com alguns momentos importantes, os mais importantes do ano, e fala: olha quanta coisa bacana aconteceu nesse ano. E mesmo as coisas difíceis também, as superações, e agradece para essa sua versão anterior por tudo que foi vivido. E em companhia dela, sem autocrítica nem nada, simplesmente chama a ajuda dela e de todas as versões desse ano para te ajudar a fazer essa lista que a gente vai começar agora. Solta o ar, inspira de novo, mais 2 vezes e vai voltando. E dentro dessa lista, você vai colocar no primeiro item, é, os grandes desafios e as grandes dores de 2025. E você deixa um espaço aí de algumas linhas que você sentir que você precisa. Mas sejam otimistas e sempre deixe o dobro de espaço. Vocês vão entender. Que aí vocês podem anotar uma coisa só agora, que foi muito difícil, muito desafiador esse ano. Pode ter sido de saúde, pode ter sido financeiro, pode ter sido familiar, relacional, mas percebam logo em seguida e anotem, né? A vitória que foi ter passado por isso. Os recursos que você desenvolveu nisso. Não teve só coisa ruim, teve algo importante que aconteceu aí. E quando você consegue se manter presente, né, mais você vai ter o seu sistema nervoso confiante em você no dia de hoje. A gente vai saindo das fugas, das fantasias, a gente vai saindo da dopamina barata, do prazer que a gente sente. A gente simplesmente fica mais à vontade na nossa própria pele. Porque até com essas coisas difíceis a gente está ganhando autoconfiança, tá? E agora você vai anotar uma outra lista. Essa lista vai trazer pessoas que te fizeram bem de verdade. Deixa um espacinho de algumas linhas para você colocar pessoas no seu trabalho, na sua família, na sua vida como um todo, do autoconhecimento. Vocês podem colocar, por exemplo, pessoas e livros e cursos, experiências de autoconhecimento que te fizeram bem, de verdade. Esse aí vocês podem deixar um espação, porque um ano tem muita graça sempre. Próximo item é pessoas a quem você fez bem, de verdade. Isso é legal também. A gente poder reconhecer o nosso servir. Seja o sócio, um colega de trabalho, ou alguém da sua família com quem você teve mais paciência, ou se você está sendo mais parceira do seu cônjuge.
tudo isso. E agora a gente vai fazer uma lista de 2025, iniciativas que você teve de melhorar o equilíbrio do seu sistema nervoso. Olha que interessante essa lista. Pode ter sido estar mais perto da natureza, fazer meditação, aprender a respirar conscientemente, treinar, fazer exercício físico, procurar cortar o café depois da 1 da tarde, que todo mundo sabe que depois das 13 horas faz muito mal, dormir mais cedo. Isso tudo, gente, é vitória palpável, né? O que que vocês fizeram esse ano para estimular neurotransmissores benéficos e baixar o cortisol, por exemplo? Quer ver uma coisa que vocês podem pôr nessa lista? Encontros com amigas. Os encontros com as amigas aumentam a nossa ocitocina. E tem pesquisas que mostram que se a gente encontra com as amigas pelo menos 2 vezes por semana, as mulheres têm mais saúde. Isso aqui que a gente faz na nossa mentoria vale como encontro que aumenta a nossa ocitocina, tá? Até para poder ativar, estimular o meu descanso, o meu relaxamento, né? O parasimpático. A gente vai regulando, tá bom? Agora, gente, olha que interessante essa lista. Amigos novos que chegaram ou colegas novos que chegaram. Talvez numa viagem que vocês fizeram, ou um colega de trabalho que chegou. E depois de hoje até o dia 31, vocês vão anotar e preencher essa lista, tá? Até dia 31. Vocês vão ver que essa lista vai ficar com mais de 5 páginas. E vocês vão virar um ano de um outro jeito na conexão com a bênção que foi, com a gratidão palpável, escrita com a letrinha da sua mão. E sabe o que que a gente vai colocar também? Amigos que foram embora. Por quê? Porque um ciclo se completou. Não é porque você é melhor do que eles ou eles são melhores do que você, é porque algo se completou. Você pode dar um bom lugar no seu coração para essas pessoas, mas algumas pessoas, o caminho agora já segue de uma outra forma. Uhum. Agora a gente pode colocar também conciliações. Conciliações, mesmo que tenham sido difíceis, mas pessoas com quem você fez as pazes internamente ou até com a pessoa mesmo. Quais foram as conciliações que você fez? Até com versões suas mesmo, momentos da sua vida. Talvez não tenha feito as pazes completamente, mas você deu um passo nesse sentido. Isso também é uma vitória. E daqui até o dia 31, vocês vão sempre passar por essa lista e aos pouquinhos vocês vão se lembrando, vocês vão ficar uma semana preparando o seu novo ano. Só que o novo ano só vem quando a gente toma posse do atual. Isso é legal. E agora, o próximo item, que vocês vão deixando espaço para vocês irem preenchendo ao longo dessa uma semana, é autenticidade. Quantas vezes vocês puderam ser vocês mesmas?
sabe? Bancando o que você quer, que o seu sim seja um sim, o seu não seja um não. A autenticidade tem muito a ver com a gente não se sentir culpado da gente ser quem a gente é e se sentir confortável na própria pele. Então, fala também da nossa necessidade de buscar validação nos grupos. Às vezes a gente vai ficando mais em paz com a gente mesmo. Observem isso também, como isso se moveu ao longo desse último ano, né? E agora o próximo item, na vida profissional e financeira. A gente, ao falar aqui de prosperidade, a gente vai falar da prosperidade de uma forma bem ampla. É uma prosperidade que é de tempo, é de saúde, é de qualidade de vida. Pode ser que você esteja até ganhando menos, só que você está com mais tempo, mais saúde e trabalhando, por exemplo, numa área que você gosta mais, ou se dedicando em casa para os seus filhos. Isso é prosperidade também que chega, por exemplo, no cônjuge. A gente não pode perceber a prosperidade para quem é casado, tá, queridas? Como sendo a minha conta corrente e a do meu marido separadas, não. Como está a prosperidade no meu lar? Porque o dinheiro vem dessas duas fontes para quem é casado. Para quem não é, ok. Mas para quem é casado, não dá para a gente entender isso de forma separada. Porque às vezes no arranjo do casal, a mulher está fazendo mais coisas que liberam o homem para buscar mais, tá? Eu sei que em muitas de nós, eu já passei profundamente por isso. Às vezes há uma cisão, mas isso também é um ponto que a gente pode cuidar no próximo ano, tá? Então, digam aí, escrevam uma lista dos ganhos do que vocês aprenderam, inclusive no trabalho voluntário. Se você ganhou uma competência, se estão confiando mais em você. Por exemplo, no meu caso, que eu dei 21 turmas de Cosmic Power. Isso é ou não é prosperidade? Mesmo que não tenha um valor específico monetário, isso é prosperidade? Eu ganho energia, eu ganho conexão com vocês. Então, entendem? Vamos abrir aí o leque do que é prosperidade, tá? Agora a gente vai falar no próximo item de fé e conexão com Deus, espiritualidade. Como a minha fé caminhou ao longo de 2025? A minha conexão com Deus, o meu cultivo da espiritualidade. E não tem problema se algum dos pontos vocês sentirem que diminuiu, mas se tiver tido um ganhozinho, nem que seja essa percepção dessa diminuição, anotem, porque aí a gente pode trabalhar isso na segunda parte aqui da nossa aula, tá? Isso aqui também é um raio-x para a gente poder se trabalhar. Depois de fé e cultivo da espiritualidade, conexão com Deus, a gente vai olhar para os medos vencidos ou as coragens tomadas, tá? Sei lá, você tinha medo de viajar sozinha, você tinha medo de estudar um idioma novo, e a coragem que você tomou para fazer isso, tá? Então, medos vencidos e coragens tomadas. Olha, às vezes você assumiu um cargo que você tinha receio, às vezes você abriu mão de um cargo para poder fazer uma outra coisa. Às vezes até liberar os filhos para irem para a vida, às vezes até o fim de uma relação, tudo isso entra também, tá, gente?
O próximo item é um que a gente não pode ignorar, que são as nossas viagens. E mesmo que tenha sido algo aí pertinho de onde você mora, as viagens que a gente fez são motivos para os quais a gente pode agradecer, né? E vocês vão preenchendo isso aos poucos nos próximos dias. Essa lista vai ficar enorme. A gente está falando só de 2025, tá? O próximo item, cuidados com o corpo. Ah, peraí. Junto com viagens, vocês podem colocar também mudanças de lugar, tá? Às vezes a gente muda de casa, às vezes a gente muda de emprego, tá bom? Viagens e também mudanças, que são essas expansões para o mundo, tá? Não é só nas viagens que a gente se expande no mundo. Às vezes a gente mudar da casa dos pais, por exemplo, né? Eu saí, eu trabalhava na empresa do meu pai, da minha mãe, e agora eu estou indo trabalhar no mercado. Tudo isso tem um movimento de expansão, tá? O próximo item vai ser cuidados com o meu corpo e a minha saúde. Como que eu estou dormindo? Aí a gente já falou um pouco disso anteriormente, né? Nos cuidados com o nosso sistema nervoso. Mas aqui eu estou falando de um movimento mais ligado mesmo, né? Até se eu fui ao médico, se eu estou com os meus exames em dia. O que que eu fiz em 2025 pelo meu corpo? Estou bebendo mais água, estou comendo melhor, estou treinando. E aí vai também alguns itens, tá, gente? Os esportes, a, a conexão com a sexualidade, né? Esses cuidados que eu falei agora há pouco com saúde e com alimentação. Tudo isso está nesse item. O que que vocês estão fazendo por vocês? Até assim, limpeza de pele. O que que eu estou fazendo por mim? Ah, esse ano eu resolvi, sei lá. é, f- gente, é muita coisa, né? Muita coisa que a gente pode colocar aí. De uso de produto. Ah, esse ano eu comecei a usar um produto tal. Porque tudo isso é a gente conectado com a gente. É autocuidado. E quando eu me amo, quando eu me cuido, eu me dou respeito nas minhas relações também, tá? E aí eu preciso olhar também como que tá a minha vida nos meus relacionamentos. Relacionamento amoroso, para aquelas que têm relacionamento amoroso, ou com sexo oposto. Mas para quem não tiver um relacionamento, vocês podem pensar também, é um balanço dos relacionamentos com amigos. Em quem eu desejo investir, né? Em quem eu investi ao longo desse ano e que a relação melhorou, né? Esse balanço dos relacionamentos ao longo de 2025, aprendi a me comunicar melhor, tô mais paciente, até com os filhos também, tá, gente? Como que eu tenho reagido aos filhos na hora do estouro, na hora que vem a raiva, né? Então, você vê, a gente começa trazendo esses movimentos difíceis, que mesmo eles poderiam ser um motivo de reclamação do ano que passou, ali eu olho também a força que aquilo me trouxe, o recurso que aquilo me trouxe, a pressão que está transformando o meu carvão num diamante ainda mais brilhante, tá? Tem algum item que vocês sentiram falta, que dá para a gente agradecer? Se alguém quiser contribuir. Trabalho voluntário, acho que é um legal, né?
Quanto eu me dediquei de trabalho voluntário, em qualquer área que seja, espiritual, religiosa, ou contribuições que a gente faz, que não são feitas para a gente ficar numa negociação com Deus, mas é simplesmente porque eu agradeço tanto que eu tenho que eu transbordo isso, né? Não é um escambo, olha, eu estou ajudando aqui para ver se Deus me ajuda, né? Não, é realmente algo profundo. Exatamente, é só o que a gente viveu de. A Ana está perguntando aqui se essa lista de gratidão é só gratidão mesmo, tá? A gente vai só agradecer o que foi vivido em 2025. Depois você volta no início da aula e assiste, tá bom, Ana? Mas a ideia é que vocês possam entender que da pequena coisinha, tipo, quer ver uma coisa que para mim foi uma vitória esse ano? Eu avancei um pouco em perder o medo de cozinhar. Então, só esse ano eu aprendi umas 15 receitas diferentes. Isso é gratidão. Isso sou eu me abrindo para amar mais e melhor, né? A gente precisa entender que o que nos adoece, o que nos faz mal, olha o Jung entrando aqui. Bem, É, é aquilo que a Sophie fala. O amor que não flui, quando eu não consigo fluir essa gratidão e esse amor que não flui inflama. Então, o foco muito é ver o quanto eu me dei para a vida, eu me arrisquei, eu me coloquei ali, um bom risco que eu estou falando, eu me coloquei para jogo e coisas vieram para mim. Tem uma frase do Bert Hellinger que ele diz: quando eu dou um passo, eu recebo algo de presente. E a gratidão é ela quem abre todas as portas do ano seguinte. Vai chegar uma hora que vocês vão, durante essa uma semana, até cansar de preencher essa lista. E vocês vão pensar assim: pera, isso tudo aqui foi só 2025? Eu não tô acreditando que esse ano foi tão sensacional assim. E aí você vem com esse ano junto com você, entendeu? E você traz esse ano e você entra cheia, inteira no ano seguinte. Então, quantas vezes vocês encontraram com as suas amigas, né? As melhorias na sua casa, por exemplo, os cuidados com a sua casa, coisas que vocês investiram, até o seu carro, coisas materiais, a roupa, né? Como que eu estou cuidando disso tudo nesse último ano? A organização do lar, das contas, tudo isso, né? Decisões que eu tive coragem de tomar em 2025. Pessoas que eu estou apoiando da família, por exemplo, que estão doentes. Eu tive a chance de levar minha mãe em tantas consultas esse ano. Isso é prosperidade, isso é amor. Então a gente precisa agradecer por essas oportunidades também, né? Então a gente não coloca só quantas pessoas me apoiaram. A gente fica pensando que gratidão é só pelo que a gente recebe, mas e a gratidão do quanto que eu dou? O quanto eu me dei? Essa sim é a que mais faz diferença, viu, gente? Tá? Então, essa é a tarefinha. Eu vou pedir que vocês parem de hoje até o dia 31 de dezembro, um pouquinho ao longo do dia, e revisitem. Deixa essa lista bem próxima do lado de vocês, para vocês de vez em quando irem e preenchendo as linhas que ficaram entre esses itens. Ah, a Dani não falou de tal coisa, então maravilha, bota lá no nosso grupo da mentoria para vocês. Ó, gente, bota na lista também isso, me lembrei de tal coisa, porque aí a gente vai fazendo, tá? E aí a gente vai começando a entender por que que os grandes mestres falam que é melhor dar do que receber, porque senão a gente vai segurando, segurando e vai inflamando, né? Tem que deixar fluir os nossos líquidos.
Nosso amor em movimento, tá bom? Alguém ficou com alguma pergunta ou tem alguma sugestão de item que a gente pode abrir para poder listar? Que eu vou avançar para a segunda parte agora. Ninguém pensou em nenhum itemzinho mais? Eu Ok. não, Dani, eu não pensei em item, mas esse gratidão pelo dar e receber que você falou aí é algo que eu Hum, comecei há uma semana e eu achei muito interessante, que eu acordo e eu já faço isso de o que que eu vou oferecer para o mundo hoje, né? E o que que o mundo pode me oferecer. Já assim, quando eu faço Cosmic, e aí eu já trago essa pergunta e aí você falando agora, eu falei assim, gente, como tem essa sincronicidade do que você está trazendo, né? que lindo. É Né? isso aí. É exatamente isso. E o que você falou foi fundamental. Como eu acordo? E a gente vai começar a segunda parte, que é exatamente isso. Eu vou começar falando disso, tá? Vamos lá. É, Agora, gente, quando vocês completarem essa lista até o dia 31 de dezembro, vocês vão estar quase que cansadas de escrever, porque vai ficar gigante. E aí vocês vão falar: Meu Deus, que surreal, tá? É, E vocês vão ler no dia 31, vão parar um momento, ler em voz alta todos esses itens e tá assim, vocês com vocês. Uma coisa muito íntima, essa é uma conversa sua com Deus, com o universo, o nome que você quiser dar. E vocês vão agradecer pelo ano. E vocês vão entrar no dia 31, na virada de ano. É claro que a gente vai dar feliz ano novo para o parceiro, para os filhos, para os amigos, para os pais, enfim. Mas vocês vão estar desde já agradecendo por esse ano que passou. E é muito lindo a gente poder dizer: Nossa, que feliz ano velho, que feliz ano passado, tá certo? Isso é gratidão, gente. Vocês conseguem sentir o que eu tô falando agora? Cara, eu não tô acreditando. Que feliz ano velho. Que feliz ano que passou. Olha a dimensão disso. Porque é como se eu ficasse vivendo de uma esperança futura. É lógico que a gente quer que o ano que vem seja massa também, seja legal. Mas assim, quando eu posso olhar para o meu ano que passou, mesmo que a gente tenha uma pessoa muito importante para nós tenha desencarnado, eu posso agradecer pelo tempo e a honra de ter conhecido essa pessoa, a chance que eu tive de estar com ela. Tá, tem dores, tem tudo. A gente não ignora as dores, mas agora a gente vai focar nessa gratidão, tá bom? Outra coisa que vocês podem perceber é que ao fazer essa lista, vocês vão identificar uns pontos que vocês gostariam de melhorar. Lembra que antigamente a gente lia a revista Capricho, Nova, Marie Claire e fazia a lista do que a gente queria mudar no ano novo? E essa lista deixava a gente super aflita, porque lá pelo dia 15 de janeiro a gente já não estava conseguindo caminhar todos os dias, fazer dieta. Era assim, né? Na adolescência? Ou só eu que passei por isso? Por favor. E aí você começa lá, poxa, mas eu não consegui fazer, né? Então a gente não faz lista para o futuro. O que vocês vão fazer nessa lista? Vão identificar e fazer passar com marca-texto depois alguns itens, né? Que se chegar a hora certa no ano novo, vocês vão cuidar melhor. E eu vou ensinar como que a gente cuida melhor, tá? Alguns de vocês já viram um negócio que eu ganhei em 2023, 2024, que foi isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram falar dessas coisas que eles fazem. Quer ver, ó? Devocional. Vocês conhecem essa expressão de devocional? São livros e tem católico, tem espírita, tem evangélico, tem filosófico. Você abre, tem o dia do ano, né? Deixa eu ver alguma coisa aqui que eu não vou passar vergonha de deixar aparecendo aqui, né? Mas o que acontece? Tem a data, eles colocam um trecho ou da Bíblia, ou do budismo, ou da filosofia. E aí, tipo, lá no dia.
12 de agosto aqui. Tem uma passagem, tem uma explicação. E aí do lado eles têm um espaço dizendo assim: gratidão, onde você vai anotar as gratidões do dia, intercessão por quem vocês querem ou pelo que vocês querem interceder. E no final estava escrito aqui: apontamentos, apontamentos dessa leitura do dia de estudos. O que que eu comecei a fazer quando eu comecei a fazer esse estudo aqui? Inclusive, ele traz no dia 1º de janeiro um, um bloquinho aqui, ó, que diz assim, ó, tá vendo? É, leitura bíblica do dia, Gênesis 1 a 3. Eu comecei e li a Bíblia toda nesse ano de 2024. Eu lia 3 capítulos por dia, porque até o 31 de dezembro terminou a Bíblia. Foi muito interessante para mim viver essa experiência. E 3 capítulos você lê em 10, 15 minutos, que eu vou ouvindo no carro dirigindo, que eu leio a Bíblia, desculpa, assim, não é exatamente lendo, é ouvindo mesmo, né? E aí, o que que eu comecei a fazer? Quando eu percebia um item que eu precisava melhorar na minha vida, onde estavam esses apontamentos, eu tomava decisões. Olha, eu preciso resolver. Vou dar um exemplo aqui. Toda vez que eu entrava no carro de manhã para levar os meninos para o colégio, eu percebia algo em mim meio assim incomodado, querendo, preocupada com os filhos, querendo controlar de alguma maneira 3 adolescentes que estão indo para o mundo. E sempre tinha uma confusão. Aí o que que eu fiz no dia 1º de janeiro? Falei, respirar conscientemente, silenciar com o Cristo, digamos, no meu caso, que eu sou cristã. Silenciar com o Cristo na hora que eu entro no carro com os meus filhos. E eu chamei isso de campanha Paz na hora de levar para a escola, ou Paz no carro. Eu resumia esse propósito e colocava pelo menos 21 dias. Então, todos os dias de manhã, quando eu acordo, isso que você falou, Ângela, de você acordar e se sentir, sorrir para si mesma, ao invés de ir correndo para o celular e me conectar com a rede de celular, eu me conectava com essa rede interna, essa rede divina, essa escuta, e eu ia para o banheiro, e até hoje eu faço isso, eu vou para o banheiro sem ter ligado o celular. Porque de manhã você precisa esvaziar a bexiga. Para algumas pessoas precisam fazer o número 2. Então, nesse momento é que eu pego esses livros. Depois desse, esse ano passado, eu fiz caderninho normal. Eu fiz sem ter a leitura do dia, mas eu fiz para todos os dias. Gente, olha isso aqui. Eu peguei para mostrar para vocês. Isso aqui foi do primeiro semestre desse ano, ó. Tudo isso aqui, ó. Olha aqui. Cada dia desse é um dia. E são anotações rápidas, tá? Que eu aprendi a fazer nesse daqui de 2024. Esses dois aqui foram de 2025. E agora eu acabei de ganhar o desse novo ano, desse aqui, que meu irmão trouxe para mim lá da igreja dele também, que é uma igreja que eu gosto também de estudar a Bíblia, né? É da igreja da cidade que fica em São José do Rio Preto. O livro novo desse ano é a coisa mais linda. Vou mostrar para vocês depois, tá? Então, o que que eu coloco ao acordar, né? Eu sempre coloco uma avaliação. Primeiro, que vocês podem pegar uma agenda, um diário, um devocional que vocês queiram, porque tem milhares, aliás, milhões de pessoas fazendo devocional, mas ficam só estudando o livrinho, o textinho que está ali, a frase bíblica, mas não tem o diálogo consigo mesmo e com Deus, né? Então você vai lá, coloca os agradecimentos, os pedidos, que são as intercessões, eu continuo fazendo isso. Mas antes desses dois, sabe o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma análise que eu falo assim. Acordei me sentindo, que foi uma sugestão que a Sophie fez, Cleide. Como eu acordei e me convidar, a primeira coisa a fazer na cama não é pegar o celular, é sorrir e lembrar, nossa, mais um dia, eu tô aqui. Aí às vezes eu percebo que eu tive um sonho difícil, às vezes eu percebo que eu nem sonhei, que eu dormi que nem uma pedra, dormi bem, às vezes eu percebo que eu tive insônia. E eu não me prendo. Ah, se eu tive um pesadelo, eu só penso, meu inconsciente estava botando para fora alguma pressão. Aí eu já penso, antes fora do que dentro. Que bom que eu sonhei,
que essa panelinha de pressão pôde esvaziar durante a noite e relaxar, né? E aí eu sinto meu corpo, e principalmente para quem está praticando Cosmic Power, tem horas que a gente sente o corpo até vibrando ao acordar, né? É muito gostoso isso. E aí eu me levanto e vou sem o celular para o banheiro. Eu vou me conectar com a minha rede interna. Eu comigo, eu com Deus. Então, algumas vezes eu preciso, se vocês não quiserem devocional, peguem um caderno, uma agenda, um diário, agenda de trabalho, o que for. Basta o livro, o caderninho estar pautado. Isso aqui foi um caderninho que o Rossandro me deu, que é um lá da Educa, e ele tem assim, ó, essas pagininhas assim, ó, caderninho mesmo, tá? Então eu preencho assim, acordei de tal e tal forma. Como é que eu tô me sentindo ao acordar? Então, primeiro eu me escuto. Eu não vou ver meu Instagram. Eu não vou ver notícia, eu não vou ver WhatsApp. Eu nem falo com o marido. O marido às vezes está dormindo, eu levanto e vou esvaziar a bexiga e sento e tomo 5 minutos para fazer isso aqui, né? Então eu vejo como que eu dormi, depois eu escrevo agradecimentos, anotem como eu acordei, agradecimentos, pedidos ou intercessões, por quem eu vou interceder, né? E eu tenho percebido que nos últimos tempos, sabe como é que tem sido a minha intercessão? No começo, nos 3 primeiros anos que eu escrevia, eu estava sempre intercedendo, pedindo algo para mim ou para algum familiar meu. Agora, eu estou sempre pedindo assim, que hoje eu possa, é aquilo que a Ângela falou, que hoje eu possa ter mais paciência, que eu possa servir melhor aos meus clientes, que os atendimentos de hoje sejam cheios de luz, que eu seja mais dócil. Então, eu estou pedindo para eu ser melhor para o mundo. Eu estou percebendo isso mudando ao longo dos anos, né? Mas eu estava muito precisada nos primeiros anos e eu pedia mesmo. Eu ficava fazendo isso, né? E aí o que realmente mudou minha vida foi esse foco que eu comecei a escrever nos apontamentos aqui. Eu comecei a chamar de foco. Eu tenho feito um negócio, vocês devem estar acompanhando, dos treinamentos. Que o ano tem 365 dias. Vocês já viram que quando eu treino, eu coloco o dia do meu treino, né? Eu estou hoje em 159 de 365 dias desse ano de 2025, eu vou chegar em 165. Eu vou ter malhado 3, alguma coisa dias por semana. Gente, isso é um ancoramento. A palavra é ancoramento. Se todos os dias de manhã eu anoto, eu me dou o trabalho de ver em que dia que eu tô, o que que eu estou ancorando? O meu foco, a minha atenção, porque eu sei que o meu corpo precisa de exercício para ele poder estar saudável e para eu poder desenvolver autonomia para a terceira idade. Ah, Daniela, você está querendo ficar gatinha e tal? Posso até ficar, mas não é sobre isso. Eu estou sempre pensando assim. Eu fiz até uma história, né? Projeto levantar do vaso sanitário sozinha, levantar do trono sozinha aos 90. Começa quando, gente? É agora, aos 40. Entende? Então, olha, o meu foco é assim. Eu vou falar para vocês como é que tá meu foco hoje, tá? Vou compartilhar. Eu sempre coloco um foco no ano. Eu já fiz o ano da gentileza, ano passado foi o ano da saúde. Aí hoje, esse ano para mim está sendo o ano do silêncio. De eu conseguir responder com mais silêncio do que com sugestão aqui para os filhos ou para o marido do que eles deveriam fazer. Eu só fico assim, quietinha, dando espaço para eles. Porque às vezes eu era muito invasiva, eu ficava tentando, quando eu via, estava palestrando para eles, constelando eles. Eu resolvi esse ano e ficar quietinha e deixar eles em paz, livrar eles de mim um pouco. Então, esse para mim foi um ano que eu falei, vai ser o meu ano do silêncio. Eles olham para mim, eu tô sorrindo e eles estão podendo ser eles mesmos, mas é muito difícil isso para mim. Então, eu precisei batizar o meu ano como o ano do silêncio, porque eu precisava disso. Então, todos os dias eu abro foco no ano do silêncio. Aí depois, treinos, 159 de 365. É para eu ficar me sentindo mal? Não, é para eu poder lembrar de onde eu quero botar o meu foco. É só isso, tá? Aí eu faço campanhas
de 21 dias, às vezes de 49 dias, que a gente usa de 7 em 7, né? Não, esse tema aqui é muito espinhoso. Por exemplo, aquele da paz no carro, lá do início. Deixa eu ver aqui quais foram. Vou pegar um aleatório aqui. É, teve um que eu fiz de 64 dias, que eu chamei de palavra redonda. Eu coloquei assim, que era eu polir a minha fala com as pessoas e não ficar só falando o que me viesse à mente. Eu pensar direitinho no que eu vou falar. E aí, todo dia de manhã, quando eu ia no banheiro, eu me relembrava desse foco. Aí, a cada dia, dia um de 64. Aí, no dia seguinte, dia 2 de 64, a palavra redonda. Dia 3 de 64, palavra redonda. E a gente não pode botar mais de 3 focos por dia. Anotem isso também, tá? Tem o ano que a gente batiza, tem os treinos, mas depois, se vocês forem colocar focos de melhorar relacionamento, não passem de 3, porque é muita energia para vocês organizarem, tá? Eu fiz aqui também dias sem álcool, café. Nessa época eu ainda bebia, porque eu bebia pouquíssimo, mas eu tirei aqui, né? Porque eu passo muito mal com glúten também. Então eu também faço esses, né? Tantos dias que eu tô me cuidando. A paz no carro, eu já fiz um aqui, tantos dias sem palavrão. Ah, teve uma pessoa que me deu um cano, que eu vendi não sei quantos mil livros e nunca me pagou. E aquilo estava em mim. Né? Eu falei, cara, não tô acreditando que essa pessoa vai realmente me dar o cano. Até que eu falei, gente, eu não vou ficar pegada nisso. Importante que esses livros foram para o mundo, essa pessoa me ajudou. E eu comecei a ler Mateus 18, que tem a parábola do servo infiel. Conhece essa parábola? Essa parábola, Deus fala para um servo que estava devendo, Deus, ó, o dono de uma vinha, fala com um servo que estava devendo dinheiro para ele, e ele fala: Eu vou te prender, eu vou fazer isso, isso. Aí o servo fala: Por favor, senhor, não me prenda, não me prenda, por favor. Aí o senhor, tá bom, é magnânimo com ele, perdoa ele da dívida e fala: Tudo bem, você vai me pagar aos pouquinhos, tarará. Aí esse servo que foi perdoado chega para um colega dele, que a gente chama de conservo, porque é um servo junto com ele, que estava devendo para ele por sua vez, e fala: Agora tu vai me pagar. E é duríssimo com esse outro conservo. O senhor da vinha fica sabendo disso e fala: Servo infiel, eu te perdoei, você vai e cobra do outro. Agora sim, você vai preso mesmo. Enfim, foi uma história que Jesus conta, que está em Mateus 18, que nessa história de eu estar fazendo esses estudos todo ano, eu ouvi isso e eu falei assim, gente, eu não sei do que eu sou devedora, mas se essa pessoa que eu não estou conseguindo perdoar porque me deu o cano, quantas coisas eu posso estar devendo e que eu estou sendo perdoada e eu não vou perdoar aqui? Como é isso? E eu comecei a trazer isso. O que que eu fiz? Eu passei 28 dias. Deixa eu ver se foi. Ah, eu já desmarquei aqui da página. Eu passei 28 dias lendo esse trecho dessa parábola e me relembrando disso, para poder soltar essa história. E eu soltei. Eu soltei. Mas eu passei 28 dias com meu foco nisso. Entende? Então vocês podem, por exemplo, eu sempre brigo com o marido quando o marido quando ele entra no carro, quando eu fico pegando no pé dele porque ele jogou as roupas pelo chão. Sei lá, gente, não sei qual é a situação onde tem repetição de estresse na vida de vocês. Onde tiver repetição de estresse, tem um lugar para vocês fazerem esses ancoramentos. Escolham um no dia 1º de janeiro que está mais incomodando vocês, a pessoa com quem vocês têm mais discussão. E normalmente costuma ser o mesmo dia, a mesma coisa, sabe? E vocês fazem esses ancoramentos de propósito, que pode vir com uma parábola, pode vir com uma história que vocês viram, ou simplesmente um foco de vocês estarem todos esses dias pedindo para Deus, Deus, me ajuda nisso. E aí vocês vão trazendo esse foco, tá? Eu tô em um atualmente de 40 dias que eu coloquei assim.
respirar conscientemente, sorrir e silenciar com familiares na hora do estouro de raiva deles. Porque antes eu estava trabalhando o meu estouro de raiva, eu não tenho mais. Passou, gente, passou. É raro eu ter, raríssimo. Mas eu sempre tinha muito. Passou. Agora eu estou aprendendo a como eu lido quando eles têm o deles, para eu poder dar espaço para eles botarem essa raiva para fora. E para mim era muito difícil que quando vinha raiva e agressividade para cima de mim, meu estômago apertava e eu, ai, vontade de reagir, sabe? Aí eu comecei a usar, olha o meu ombro como é que fica enquanto eu conto essa história. Eu comecei a usar o. Então alguém começa a pirar o cabeção do meu lado e trazer essa sensação, eu já começa. Eu tô trazendo atenção para como reagir no pipoco emocional do outro. E tô indo super bem, porque sabe o que acontece? Porque eu decidi botar o foco nisso e o meu corpo reage imediatamente. Ele constrói uma nova memória de reação. Vocês não precisam acreditar em mim, tá? Experimentem, escolham um para começar dia 1º de janeiro, uma coisa que vocês estão vendo. Que aí, o que que eu tô fazendo agora? Eu tô dando, eu tô amando e o mundo vai responder na mesma medida, tá? Pode falar, Bianca, o que que você quer perguntar? Eu também usei, né? Eu te falei que eu usei esse livrinho Ah, você do usou esse ano. devocional. Aí você tá falando, eu fui olhar aqui, porque, Dani, você é uma inspiração mesmo, né? Você realmente está aí no seu papel de mentora, porque você é uma pessoa muito comprometida com a sua mudança interna. E isso é lindo de ver o tanto que você é comprometida, e isso nos inspira mesmo. Porque eu acabei de ver que eu só fui até agosto no meu livrinho, mas eu continuei a Bíblia. Parte da Bíblia eu realmente consegui, mas não vou terminar no dia 31 de dezembro. Porém, foi muito forte a minha leitura da Bíblia, por mais que muitas partes não ficaram, foram ouvidas assim mais sem uma boa compreensão, mas muitas partes fizeram muito sentido. E hoje, para mim, em muitos momentos, eu escuto, vejo uma parte da Bíblia escrita, já sei daquele lugar e eu já quero ler. E aí eu já volto, pego uma explicação. Então eu tô com uma outra relação com a Bíblia, e isso já foi maravilhoso. Muito Mas eu bom. vi que eu fui até julho, agosto, na parte da gratidão e dos outros itens que tem aqui no Intercessão. isso. Uhum. Aí, só que eu vi que eu coloquei em todos os momentos da minha intercessão o meu pedido pela minha vida financeira, que eu Aham. queria organizar muito a minha vida financeira, que Uhum. eu estava bem agoniada, assim, que eu já tinha pedido ajuda de todas as formas e não consegui mudar. E Uhum. aí eu continuei muito forte nesse propósito, assim, de escrever pela minha vida financeira soluções, pedindo uma solução. E de fato isso aconteceu, foi o marco do meu ano. Porque você botou foco nisso, é só Porque isso, eu botei Bianca. foco nisso, aí você agora tá falando, caraca, eu fui até julho, eu não terminei o ano com Uhum. com a parte da intercessão e o restante. Mas eu virei a minha vida financeira. Eu encontrei uma Uhum. mentora financeira, e aí, nossa, foi maravilhoso, assim, meu aprendizado, meu Uhum. adultecer para o dinheiro, tudo isso, assim, foi incrível. Uhum. Então, assim, cara, é maravilhoso que você vai o ano inteiro, mas se você se compromete um pouquinho aqui dentro, isso aí já é Uhum. uma grande mudança. Imagina com você, né? Que tu vai, Dani, Eu assim, você gente, é eu tô foda. fazendo isso, eu fui Desculpa. fazendo isso, eu tô fazendo isso de uma forma orgânica e de uma forma assim, que eu tô, né, já tem 10 anos que eu faço essa relação com o ano anterior, que foi a primeira metade da aula, que eu fazia de forma, né, pensando, e os últimos 3, 4, 5 anos eu tenho feito anotando. Só que depois que eu comecei a fazer com esses livros diariamente, é como se eu já tivesse começando essa lista que vocês vão fazer em uma semana, eu já começo a lista no dia 1º de janeiro, anotando quais são as principais gratidões.
dia a dia. Gente, isso muda a nossa sintonia. E quando a gente muda a nossa sintonia, só tem realização em cima de realização. Agora, vejam, quando vocês começarem a anotar, quem quiser começar a fazer isso a partir de 1º de janeiro, seja num caderno, seja num devocional, o que for, a Sol perguntou aqui qual que é esse devocional, chama Igreja da Cidade, tá? Mas assim, hoje já é dia 25 de dezembro, vocês vão encontrar, procurem ali, tem devocional espírita, tem devocional filosófico, eu amo esse daqui, né? Mas, enfim, eu vou passar para vocês depois. Me lembra de colocar lá no grupo, Sol. O ponto é, eu acho que a gente tem que preencher esses 4 pontos. Primeiro, porque a gente passa 8 horas do dia dormindo. Como foi o meu sono? Como eu acordei? Eu tô inquieta? Eu tô com medo? Porque aí eu já tomo consciência de como é que eu tava e já me convido a me cuidar. Aquilo que a Ângela escreveu aqui do lado, eu faço o check-in emocional, como eu estou também fisicamente, energeticamente, mentalmente. Só que você acordar e não tascar a mão no celular de cara, vai te conectar com essa net aqui, essa rede aqui. Eu comigo, eu e Deus, e o poder cósmico, o universo, o nome que vocês quiserem dar, tá? De preferência, para quem tiver essa possibilidade, dormir com o celular em modo avião e só tirar do modo avião depois de voltar do banheiro, depois de vocês terem se conectado com essa rede aqui. Vocês vão ter lido, sei lá, um texto, que esses textos aqui desse devocional eu leio em 5 minutos. É sempre um trechinho da Bíblia, com uma explicação super massa. Aí eu anoto em 3 linhazinhas para gratidão, que eu vou escrever do dia anterior para hoje. O que que eu estou agradecida hoje? Isso vai gerando uma vibração específica, uma ressonância, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora que eu escrevi isso aqui o ano todo? Eu vou dar aquela passada de hoje até o dia 31 para ver os pontos altos, vou ler e a minha lista já está pronta. E ainda vou olhar esses itens que eu passei para vocês para ver um geral que talvez eu tenha esquecido de anotar, mas eu estou em posse do meu ano consciente, porque também quando eu escrevo com a minha própria mão, dá para fazer no computador, dá, mas eu prefiro recomendar que vocês façam isso no banheiro, sem papel, sem rede, sem interferência externa, porque o cérebro também registra o que eu estou escrevendo, estou ali, sabe? E depois vou dar isso aqui de presente para os meus filhos, quando eles estiverem bem mais velhos. E eles verem o tanto que eu, que eu rezei por eles. Eles verem o tanto que eu me esforcei para melhorar em alguns pontos. Isso aqui é Isso aqui, gente, tem herança mais linda que isso. Eu vou ter quantos desses? Que eu tô sendo verdadeira e falando, ó, eu não quero mais gritar na mesa do café da manhã e botar 50 dias para eu poder aprender. E eu parar mesmo, porque eu parei de tudo que eu escrevi aqui, eu mudei. Eu já tive que fazer algumas voltas em temas que são muito estruturais em mim. Mas a cada vez que eu faço uma volta no aspecto que eu estou cuidando, ele fica um pouquinho que seja mais leve, tá? Então vamos lá, os pontos são como eu acordei, agradecimentos, pedidos e intercessões e os focos, tá? E o foco, como é que eu faço os focos? O ano vai ser o tema principal que eu preciso focar no ano de 2026. Eu coloco os treinos, porque eu preciso treinar, vocês também precisam, queridas. Não interessa a idade que vocês têm, seja dança, caminhada, musculação. XX/365 e ver quanto que vocês conseguem, tá? Se fizerem só 30 em 2026, 30 de 365, tá valendo. Foi melhor do que 25 se vocês estavam sedentárias, tá? Eu coloco o ano com o tema, os treinos e coloco 3 focos. Ah, Dani, quantos dias você põe para cada foco? Se eu chego no final de 21 dias, eu sempre boto no mínimo 21 dias, tá? Eu faço o teste da cinesiologia para saber quantos dias o meu corpo precisa, mas se eu chego no final dos dias lá e eu percebo, pô, fiquei 50 dias, eu ainda tô precisando de mais tempo, eu ponho mais 50 dias num foco que é muito importante para mim.
E pode ser desde foco alimentar ou foco de relacionamento, ou eu quero ter o foco em cuidar, sei lá, da minha casa, arrumar minha casa, enfim. Vejam o que está incomodando na vida de vocês e botem foco nisso. Vocês vão ver, gente, como a vida vai mudar. A Bianca está perguntando se eu uso devocional em um caderno. Não, eu quando usei o devocional, usei só ele. Só que nesse ano, eu dei meu devocional para o Rossandro e para o Andrei, para não sei mais quem, eu fiquei sem esse devocional que você tem aí. Aí eu usei caderno. Mas agora de Natal, meu irmão veio lá da igreja, que é a igreja dele, que ele que me deu esse aqui, e eu ganhei o desse ano já. Desse aqui. Tá no meu quarto. Lindo, é só sobre o Antigo Testamento, estou super curiosa. Eles não pegaram o novo. Então, assim, se vocês olharem a internet hoje à noite, dá tempo de vocês comprarem devocional. Tem um devocional espírita do Jaime, tem devocional, como eu falei para vocês, da filosofia. Tem um filósofo que está muito na moda ultimamente. Qual é o filósofo, gente, que está todo mundo falando dele? Ah, esqueci. Ou, se vocês não der tempo, comprem um caderninho, diáriozinho e usem, tá? Vocês vão ver que isso vai mudar a vida de vocês ao longo do próximo ano. Agora, daqui para 31 de dezembro é preencher essa lista de gratidão para vocês tomarem posse do seu ano de 2025 no seu feliz ano velho. Tá certo? Perguntas? Fez sentido, gente? Ou vocês estão achando que foi meio xoxa essa aula? Isso aqui, gente, vocês não têm noção da riqueza que é isso aqui, não. Como assim, Dani? Maravilhosa a sua aula. Isso muda a vida, vocês não têm noção do que isso muda, não, tá? Dani, Hum, eu estava fazendo hoje exatamente isso, fazendo um levantamento, e só que foi ótima a sua aula, porque eu estava sempre com a mente lá na frente. Então eu estava organizando o que que eu precisava, o que que eu preciso melhorar, e só com isso, quando veio a sua aula, eu falei, meu Deus, como é que eu não caiu a minha ficha de eu agradecer tudo que eu vivi, olhar esse ano que foi tanta coisa, eu vivi tanta coisa. Meu Deus, não tinha caído a minha ficha. Eu estava. E a energia ansiosa, pesada, isso, porque de cobrança e de muito, muito peso do que eu preciso fazer no ano que vem. isso. Então, trouxe uma leveza e trouxe uma base para eu poder me sustentar e suportar o próximo ano. Exato. Suportar, não. Viver o próximo ano mais inteiro. Suportar no sentido de dar suporte, você tem razão. É Ah, um dar sim. suporte, é um dar chão para o próximo ano chegar. É. Fujam das listas, fujam de qualquer lista de falta de copo meio vazio. Vocês já sabem o que falta. Não foquem nisso, esqueçam aquelas listas da nossa adolescência. Não façam isso, tá? O que que vocês vão fazer? Ao perceber que uma ou outra coisa está incomodando, vocês vão marcar com marca-texto na listinha, mas principalmente no dia a dia, onde vocês sempre caem na mesma casca de banana. Fica atento e fala, ao invés de falar que droga, sabe o que eles vão falar? Uhul, próximo foco. E anota. Minha próxima aventura, minha próxima volta na montanha-russa da vida é essa. A gente vai olhar para as nossas oportunidades como foco e é o próximo trabalho que eu vou fazer. E eu não tô. Gente, vocês não precisam acreditar em mim, mas eu prometo para vocês, eu tenho certeza, vocês vão vencer todas. Porque o coração, isso também está na Bíblia, para onde seu coração olha, onde você põe o foco, é fermento, é onde vai frutificar. E se você ainda estiver ancorado num livro devocional, por exemplo, que eu estou fazendo com a força da Bíblia, com a força do Evangelho, com a força dos profetas, com a força, né, da filosofia ou do budismo, se você for budista, com aquilo que você ama e com o que você acredita de outras pessoas que estão te trazendo, tem do taoísmo, tem até devocional de taoísmo, olha que maravilha, Tao Te Ching, enfim, Lao Tse também. Vocês podem firmar e vocês vão ver a vida de vocês mudar.
Agora, só de fazer essa uma semaninha, esse preenchimento dessas listas aí, vocês já vão viver um feliz ano velho incrível e vai tudo mudar, tá? Diga, Aline. É, eu tenho costume de escrever em momentos importantes, sejam eles bons ou ruins, né? Já há alguns anos. E teve um ano que eu tinha escrito bastante, tinha acontecido muita coisa importante, e num determinado momento parece que tudo estava indo por água abaixo, assim, sabe? Tava tudo muito. Aí eu fui escrever, e quando eu fui escrever, eu voltei para fazer essa retrospectiva, como assim como você está propondo aqui, né? Fiz uma retrospectiva do meu ano. E quando eu fiz a retrospectiva, eu falei, peraí, não foi nada disso. Foi maravilhoso, eu fiz coisa pra caramba. E eu tava com um sentimento ali de derrotista no final. Se eu não tivesse aqueles registros do ano, né, de tudo que eu tinha feito, de tudo que tinha acontecido, eu ia terminar o ano com um sentimento assim de, ai, que bosta, deu tudo errado. E na verdade, não, na verdade aconteceram coisas ruins, mas aconteceu muita coisa boa. Se fosse uma balança, né? É, com certeza as coisas boas estariam bem mais Uhum, pesadas do que as coisas ruins. Então, é só para isso. encorajar as meninas a escreverem, eu quero agora me escrever diariamente, tentar fazer isso para me colocar um foco. Eu acho que eu também perco muito foco. Mas só de começar a ver as perguntas aqui, eu já me dei conta do que aconteceu no meu ano e já estou muito feliz. Exatamente, gente, isso daí é autoconfiança. É aquilo que eu falo muitas vezes, que às vezes a gente olha para a nossa vida, olha para o que passou e a gente não se dá conta, né? Algumas pessoas me perguntam assim, escuta, mas como é que você tem tanta confiança na vida? Eu falei, gente, todas as vezes que eu olho para o meu passado, nos piores momentos que eu passei, os maiores apertos, quando nosso segundo filho morreu, eu quase morri junto. Ali estava super difícil, mas vieram 200.000 mãos estendidas para me ajudar a passar por aquilo. E se eu olho mesmo, e eu sou sincera, alguma vez me faltou alguma coisa, seria injusta com a vida e com Deus se eu dissesse que faltou. Nunca faltou. Sempre tinha uma mão estendida ali para me ajudar. E aí você vai pegando confiança na vida, em Deus e em você. Só que quando eu faço isso diariamente, é o lance da sintonia, tá, gente? Eu vou sintonizando na radinho da gratidão, agradece que a graça desce. E desce mais, e mais, e mais, e mais, tá? Então é sobre isso, e eu, não é um pensamento mágico, isso é uma questão de frequência. Agora, eu só faço um alerta para vocês muito grande. Cuidado para ao acordar, não ligar primeiro o celular. Liga primeiro nas suas células. Troca o celular pelas suas células. Troca o R pelo S. Dá aquela chegadinha no banheiro para fazer aquele xixizinho da manhã, o número 2. Tira 5 minutos. Também não fica enrolando lá e tal, né? Mas lê, porque são 2 ou 3 parágrafos. Devocional não passa de 2 parágrafos. E anota ali. Isso não vai virar 10 minutos uma rotina. Ah, eu tenho que acordar cedo para levar menino no colégio. Ou você acorda um pouco mais cedo, ou quando você chegar do colégio você faz. Mas aí já perdeu um pouco das notícias que o inconsciente trouxe durante o sonho, durante a noite, né? E conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai dormindo menos, tá? Né? Tá que velho dorme pouco. Tô brincando. Mas é um fato. A gente fica com mais disposição para fazer isso. Tá? Mas dê um jeito de você. Se não der para ser de manhã cedinho, faça um pouco mais tarde. Mas é muito precioso começar o seu dia conectadas com vocês mesmos, com as suas células, ok? Eu precisava dar esse presente para vocês de Natal. Tá aqui minhas flores. Eu amei, gente. Eu fiquei muito emocionada. Muito obrigada. Aqui a cartinha, já li, já reli, fiz até post. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês topam
eu deixar essa única aula de hoje, mesmo vocês são, né, alunas daqui, estão pagando para isso, mas eu pergunto, posso deixar essa aula aberta no meu YouTube para que outras pessoas tenham acesso a isso? Alguém contra? Fale agora ou cale-se para sempre. Deixa? Ok. Então vamos fazer nossa foto da nossa mentoria de hoje. Muito grata pela audiência. Em pleno dia 25 de dezembro, vocês nunca me deixam na mão. Cecília, Patrícia, Raquel, apareçam. Se não quiserem aparecer, não quiserem abrir a câmera, tá tudo certo. Mas se quiserem, vocês vão enfeitar a nossa foto, tá? Patrícia, Cecília, acho que não querem. Então, um, dois, três e sorrindo. Vou fazer mais uma, que eu gosto sempre de botar duas. Um, dois, três e pronto. Queridas, caprichem nessa lista até dia 31. Vocês têm uma semana para beijar todos os milímetros desse ano que vocês conseguirem lembrar. Sabe assim, pensa que vocês estão beijando seu ano assim. Ah, Cecília abriu, Cecília. Quer que a gente tire de novo com você? Ah, então vamos fazer de novo para Cecília. Vou até jogar fora essas duas aqui, senão eu me confundo. Peraí. Só que você tá do avesso aí, Cecília. Vira aí. Você tá. Ah, agora sim. Cecília tá toda gatona. Tá, minha Nossa, que filha. linda! Nossa prof de yoga. Vamos lá. Um, dois, três. E sorrindo. E mais uma. Um, dois, três. E. Muito bem. Nem posso agradecer essa presença de vocês aqui hoje, vocês terem deixado manter isso aberto. Acho que vai poder ser útil para outras pessoas. Na semana que vem, a gente já se encontra para fechar o nosso campo do amor hoje, dando umas arredondadas naqueles dois temas da feminilidade, da sexualidade, né? De menina ferida, mulherão, trabalhando esses aspectos na vida dois, para a gente poder entrar naquele estudo do feminino que a gente começa em janeiro, tá bom? Queridas, uma linda virada de ano novo para vocês. Tudo de bom. Seguimos juntas e 2026 promete, viu? Beijo bem grande. Tchau, tchau.